Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Hoje nós falaremos um pouquinho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei. É o item 5, o Espiritismo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. O Espiritismo, vamos ler então. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: Eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também o Espiritismo: Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: Eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claro para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera, o que prepara o reino de Deus sobre o que vou ler novamente. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, nesse item, temos tantas coisas aqui para refletir, tantos ensinamentos aqui contidos nesse pequeno texto, né? Vamos iniciar então dizendo aqui que o Espiritismo ele é presidido pelo Cristo, pelo próprio Cristo, né?
muitas pessoas, ou muitas crenças contrárias ao Espiritismo, contestam até crenças contrárias ao Espiritismo, né? Eles contestam que o Espiritismo seja cristão, por uma série de coisas, argumentos que eles não têm contra, não têm como justificar, né? Eles acabam justificando dessa maneira. E aqui ele é claro quando ele diz, né, que o Espiritismo é presidido pelo Cristo, quer dizer, tudo o que acontece dentro do Espiritismo cristão, né? Espiritismo sério, as obras de Allan Kardec, as obras que foram codificadas por Allan Kardec, todos esses espíritos que participaram dessas obras foram presididos, foram orientados, foram guiados, foram comandados pelo Cristo, por Jesus. Então, é claro que obedecendo ali a hierarquia de evolução espiritual de cada um, né? Mas no topo de todos está o Cristo, orientando, passando as instruções, supervisionando, corrigindo algumas coisas que se achava, não estava, a ideia não estava completamente correta, mas sempre presidindo a obra do cristianismo. E como ele diz, né, o Espiritismo é a terceira revelação. Foi Moisés, o Cristo, e o Cristo disse para nós que ele mandaria na época apropriada o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, e qual seria essa época apropriada, né? É justamente a época que ele veio, que Kardec veio na codificação. Muitos até questionam, mas por que não foi antes? Por que não veio, esperou 18 séculos depois de Cristo para vir o Espiritismo? Por que não foi codificado antes? Porque tudo seguindo as leis naturais de Deus, né? As ordens de Deus também, juntamente com a do Cristo. Porque esperando a maturidade espiritual de cada um, no momento certo da humanidade, né? No momento correto que o Cristo trazer depois da sua encarnação aqui na Terra, depois de mais de 1800 anos depois que ele esteve aqui, o Espiritismo ser codificado por Allan Kardec. Temos que ter essa compreensão, essa certeza que veio no momento que teria que vir mesmo, onde o homem, nós homens, né, homens e mulheres no caso, a humanidade inteira, os humanos, né, estariam mais maduros, mais preparados até para entender. Se hoje ainda nós estamos tentando compreender lições que o Cristo nos deixou quando esteve aqui, parábolas que ele explicou, ensinamentos que ele deu, né? Curas que ele fez, transformações que ele fez na matéria quando ele esteve aqui, se até hoje ainda nós não estamos tentando entender, compreender e estudando esses ensinamentos, é porque nós estamos ainda muito atrasados em nosso desenvolvimento e os ensinamentos do Cristo estão muito adiantados para o nosso entendimento. Então, são as duas coisas, né? Por isso que o cristianismo veio nos ajudar. Os Espíritos vieram com todas as suas informações, com todas as suas seu conhecimento, o seu preparo, as suas experiências traduzidas para nós através das mensagens, através dos livros, da codificação de Kardec, né, do Espiritismo. Tudo isso contém o esforço desses espíritos para nos auxiliar a entender, ao entendimento, ao desenvolvimento. Contam eles com o nosso esforço, com a nossa boa vontade em buscar esses ensinamentos, estudá-los,
compreendê-los, praticá-los, né? E à medida que nós vamos tendo esse amadurecimento no conhecimento, na informação, na certeza, estamos construindo a nossa fé, estamos solidificando a nossa fé, a nossa crença. E aí cabe a nós também ajudar aqueles que estão com maior dificuldade de entendimento, com maior dificuldade na compreensão, na descrença, né, na desconfiança, na incredulidade. Então cabe a nós também, à medida que estamos sendo mais esclarecidos e nossa compreensão fica melhor, né, juntando ali as informações que temos, através da prática também, da mediunidade, dentro do espiritismo, através dos trabalhos de assistência. Tudo isso são experiências que nós temos agregadas à nossa personalidade, junto com as informações, junto com o amparo, a proteção dos espíritos que nos auxiliam e aqueles que estão à nossa volta, né, no nosso convívio social, no nosso convívio religioso, no nosso convívio de trabalho, de estudo. Quer dizer, tudo isso forma um grupo enorme de estudantes, vamos dizer assim, do Espiritismo, do cristianismo, e à medida que nos juntamos, à medida que estudamos, à medida que nos colocamos prontos e preparados, com boa vontade para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, os espíritos encontram em nós mais facilidade, encontram em nós campo fértil para que eles tragam essas informações. Os obstáculos diminuem à medida que nós abrimos a nossa compreensão, abrimos a nossa vontade para esses estudos, para esses trabalhos, que ele diz, né, no final aqui, finalzinho do texto, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Jesus não contrariou nenhuma lei que existia quando ele esteve aqui. E aí o Espiritismo também diz, né, eu não venho destruir a lei do Cristo, mas dar cumprimento a ela. Da mesma forma, não veio contrariar nenhuma informação, nenhum ensinamento, pelo contrário, o Espiritismo veio dar cumprimento, veio desenvolver, veio completar e explicar, em termos claros, em palavras mais compreensíveis para nós, com exemplos mais da nossa realidade, para todos, né? Não é nenhum grupo seleto, nenhum grupo escolhido, para todos aqueles que demonstrarem interesse, demonstrarem boa vontade em ter essa compreensão. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer afastar de nós as alegorias, ela vai afastar de nós o sentimento ali de sobrenatural, né? de leis sobrenaturais, fantásticas, sobrenaturais, porque tudo que acontece dentro do Espiritismo são coisas naturais, são fenômenos naturais, é que nós não compreendemos. Nós ainda talvez não tenhamos a instrução suficiente para compreendermos. E muitas coisas do que acontece dentro das comunicações espirituais, dentro dessa relação entre o plano material e o plano espiritual, que é o que o Espiritismo busca nos explicar, como que funciona essa relação. Muitas coisas vamos ficar ainda faltando, vai faltar em nós dados para essa compreensão, mas que isso não nos tire, né, a certeza, que não nos crie obstáculos para a nossa fé, para a nossa certeza dessa relação desses dois mundos, né? Que a gente possa fortalecer cada dia mais com o nosso desenvolvimento cultural dentro da religião, dentro do espiritismo, dos estudos, dos trabalhos, das sessões, de tudo aquilo que nos chega de informação do plano espiritual, das mensagens dos espíritos,
que isso possa nos trazer certezas para que essa fé seja cada dia mais solidificada em cada um de nós e nos leve à compreensão, porque ele fala, olha, regeneração, né? Anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, entender isso, qual vai ser essa evolução, como nós fazemos parte dela, em que ponto nós entramos através dessa regeneração do planeta, né? E isso nós estamos contribuindo no dia a dia também, né? Contribuindo para que evolua ou criando obstáculos em nós para que fiquemos aí para trás no desenvolvimento. Então era isso que eu gostaria de passar também, conversar com todos hoje, que possamos refletir com muita calma, com muita serenidade neste assunto sobre o Espiritismo e cada dia mais nos envolvermos, né, no desenvolvimento em nós dessa compreensão. Que Jesus nos abençoe, esteja sempre em nossos lares, nos dando paz, nos dando serenidade e sabedoria. Fiquem em paz, uma boa semana a todos.